Seja bem-vindo ao Dose da Beleza. Eu sou a doutora Lilian Anami, doutora em odontologia, especialista em harmonização orofacial. E eu sou o Dr. Paulo Domênico Júnior, cirurgião plástico. Aqui a gente fala sobre saúde e escolhas estéticas conscientes. Acreditamos numa beleza que combina ciência, sensibilidade e responsabilidade. E no episódio de hoje, a gente recebe a doutora Juliana Paola para conversar sobre um tema cada vez mais presente nos consultórios, a cirurgia íntima feminina. Mas antes a gente vai agradecer quem acredita em nós. Esse episódio tem o apoio do escritório Ariane Vilas Boas, Direito Médico Especializado em Profissionais da Saúde. Porque ter um suporte jurídico de confiança ajuda o médico a focar no que realmente importa, a cuidar de vidas com segurança. Aproveita para curtir esse episódio, segue a gente no nosso Instagram, @Dose da Beleza, e compartilha aqui embaixo algum convidado que você gostaria de assistir no nosso próximo episódio. Dose da Beleza, onde estética e saúde caminham juntos. Com o Dr. Paulo Domênico Júnior E doutora Lilian Anami. Vamos lá! Doutora Juliana Paola é médica formada pela Faculdade de Medicina do ABC, com residência e títulos de especialista em ginecologia e obstetrícia pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. É pós-graduada em Ciências da Obesidade e Sarcopenia pela Faculdade de Administração, Negócios e Saúde do Sergipe. A doutora Juliana também é professora de pós-graduação de Hormonologia e Ginecologia Regenerativa da Academia Brasileira de Ginecologia Regenerativa. Ela possui um consultório em São José dos Campos há 24 anos e é sócio do Instituto GEA e atua com foco na saúde da mulher 40+. Seja muito bem-vinda, doutora Juliana. Obrigada pelo convite, muito feliz de estar aqui com vocês para falar desse assunto tão importante na vida das mulheres, que é a cirurgia íntima. Com certeza. Antes de começar, eu vou trazer um contexto pra gente. A ninfoplastia, ou cirurgia íntima, ou cirurgia dos pequenos lábios, enfim, tem crescido de forma expressiva no Brasil. Foram cerca de 30 mil procedimentos realizados em 2022, fazendo o país líder mundial nesse tipo de cirurgia. Só nos últimos 5 anos, a demanda aumentou quase 25%, globalmente, no Brasil, com a dianteira desse número. E quem busca a cirurgia costuma relacionar sintomas como incômodo ao usar roupas justas, dor durante a atividade física, especialmente ciclismo, dificuldade para a higiene e desconforto nas relações sexuais. Mas também há fatores estéticos, como a insatisfação com o tamanho, formato, assimetria da genitália. Nesse episódio, a gente vai conversar com a doutora Juliana Paola e entender um pouco os critérios de indicação, o contexto da ninfoplastia e os cuidados clínicos necessários. Bom, para começar, doutora Juliana, resume pra gente o que é a ninfoplastia, tá? E quais são os principais procedimentos cirúrgicos. Porque a gente falou em cirurgias de pequenos lábios, mas não é só isso. A gente estava conversando um pouco antes aqui de começar o podcast. Então, resume pra gente a ninfoplastia e as principais cirurgias. O que acontece é que antigamente só se falava em ninfoplastia. A mulher tinha os pequenos lábios que não achavam pequenos, se incomodava com isso e ia no centro cirúrgico para fazer a cirurgia tradicional, com bisturi, com anestesia, e era só isso que se fazia. Hoje a gente sabe que a cirurgia íntima envolve muito mais coisas que dá para ser feita naquilo que a mulher se incomoda. Então a gente avalia a vulva, vê o que a paciente se sente incomodada e a gente vai atuar ali, aonde ela quer. Por que eu falo isso? Porque cirurgia íntima, a mulher tem que querer e se incomodar com aquilo que está vendo. Ou no esporte, ou na relação sexual. Porque tem mulheres que têm os lábios internos, e hoje a gente chama lábios internos e lábios externos, para não ter essa confusão de pequenos lábios e grandes lábios. Por quê? A mulher fala, não, doutora, não é o pequeno lábio, é o grande. Então, para a gente pensar um pouco melhor, a gente fala. Lábios internos são os que estão internos e os lábios externos, os externos. E a mulher, ela tem que se incomodar com isso, porque tem mulheres que têm os lábios internos grandes e não se incomoda. E a gente não precisa mexer. As mulheres podem ter assimetria, podem ter os lábios até não tão grandes e se incomodarem. E aí a gente vai atuar exatamente naquilo que incomoda. Eu acho interessante a gente pensar que a busca aqui não é por um padrão, né? Tem que ser em tal formato, tem que ser de tal forma. É algo que incomode a cada um. E eu acho que tem a questão das redes sociais. Você poderia falar um pouco pra gente sobre como isso influencia ou isso talvez traga luz para essas possibilidades que talvez algumas mulheres nem imaginassem que pudesse ser tratado? Uma vez eu gravei até falando que não existe vulva perfeita. A vulva tem que ser perfeita para você. Então, aquilo que é
bom para você não pode não ser bom para outra mulher. Né? Então, por que a gente traz esse assunto? E eu fico muito feliz de estar aqui falando sobre esse assunto. Porque não se falava. Muitas mulheres nem sabiam que poderia fazer alguma coisa com aquilo que estava incomodando ela. E hoje, com informação e com a rede social, com a mídia social, muitas mulheres falam, nossa, o que me incomodou desde a adolescência, eu posso resolver. Eu conversei isso com a paciente na segunda-feira, que eu fiz a cirurgia nessa paciente, e ela falou, eu nunca pensei que pudesse resolver de uma maneira tão simples, mas escutando no Instagram, escutando na rede social, eu vi que é possível eu ter uma vulva melhor do jeito que eu quero e não me incomodar e não sentir mais vergonha, né? Porque existe o padrão aí de incômodo, mas também existe a vergonha da mulher. Eu operei uma paciente uma vez, uma menina de 14 anos, que ela não se trocava na frente das amigas por vergonha. E isso é muito impactante para a vida da menina. Quando ela terminou a cirurgia, ela me abraçou, porque a gente consegue ver o antes e depois, logo em seguida, ela me abraçou e chorou. Olha que incrível. E em termos estéticos, primeiramente falando, era muito mais comum ter a queixa da flacidez dos lábios internos. Mas como você acabou de dizer, não é só isso a cirurgia. Quais são as outras queixas estéticas mais frequentes, além da flacidez ou da uma assimetria dos lábios internos, em relação aos lábios externos, em relação a talvez uma hipertrofia de clitóris? O que mais chega também no seu consultório? Então, hoje a gente sabe que o mais frequente é a labioplastia interna, né? Os lábios internos que ficam grandes, que estão incomodando, que incomoda. Esse é o mais frequente. E em segundo é o capuz do clitóris, porque quando os lábios internos, eles crescem ou estão maiores, ele pesa. E o peso faz com que o capuz do clitóris também caia, também fique maior. Então, a segunda causa, né, a segunda cirurgia é a capusplastia, que é onde se tira um pouco do excesso de pele do capuz. Tá. A terceira causa são os lábios externos, que estão com pele em excesso. E aí a gente vai corrigir também esse excesso de pele, que fica a flacidez, tudo do excesso da vulva ali, dos lábios externos. E o clitóris. Tem mulheres que têm o clitóris de nascença, já desde que são adolescentes maiores e se incomodam. Tem mulheres por causa de envelhecimento, do uso de hormônios, também tem um aumento do clitóris. Então essa é a outra cirurgia. Então olha quanta coisa que a gente pode fazer. Com certeza. Desde o lábio interno, o capuz, a apexia do clitóris, né, para diminuir esse clitóris, os lábios externos e também tratar a flacidez. Com bioestimulador, com preenchimento, se perde volume. Tem muita coisa para ser feita. Legal. O que eu ia te perguntar sobre parto normal? Tem alguma relação? Pessoas que passaram por parto normal? Eu falo disso porque a gente fala com uma ginecologista obstetra que fez muitos partos nessa cidade, inclusive da minha filha, Helena. E do meu filho, Vitor. Oi, ó, tá vendo? Olha só. E foi engraçado, Ju, que quando eu cheguei até você com essa indicação. Se você quiser, ali há 8 anos atrás, se você quiser fazer parto normal aqui em São José dos Campos, eu tenho uma pessoa para te indicar com certeza. Era a Juliana Paola. Tem relação com partos normais? Hoje eu não faço mais obstetrícia, mas eu era realmente referência para partos normais aqui na cidade. E eu sabia que o parto normal era bom para a mulher e que isso não mudaria a estética dela pelo parto normal. Então, o parto normal em si não vai alterar os lábios internos, não vai alterar a flacidez dos lábios externos, nem do clitóris, nem no capuz. O que o parto normal pode ocasionar é uma rotura do períneo. Tá. Né? E que não tem a ver em si com o aspecto dos lábios, né? O períneo pode ter uma rotura e ser uma coisa funcional, que a gente também pode corrigir cirurgicamente, inclusive dentro da cirurgia íntima a gente pode fazer a perineoplastia, mas também a gente pode corrigir essa rotura do períneo fazendo um laser, fazendo um campo eletromagnético para fortalecimento desse períneo. Então tem outras coisas, mas o parto normal, de uma maneira nenhuma, vai indicar uma cirurgia íntima depois porque teve um parto normal. Isso é muito interessante, né? Porque, lógico,
cada vez mais frequente o Brasil voltando a fazer mais parto normal, mas a gente sabe que tem aquele monte de medo que jogam na cabeça da mulher e que esse é um deles. Então, a gente acabou de desmentir isso aqui. Que bom. Além da estética, quais são as outras principais queixas que as pacientes procuram você e que você fala assim, olha, a causa, né, é uma flacidez do capuz, né, é uma hipertrofia de clitóris. Quais são as outras queixas, além da estética, que chegam para você? Queixas que a mulher se incomoda. Ela na atividade física. Então, os lábios flácidos, né, ali maiores, na atividade física pode incomodar, inclusive cortar. Principalmente no ciclismo, né? Eu sou ciclista, né? Eu atendo bastante ciclista, acho que por estar nesse meio, e também opero bastante ciclista, porque os lábios internos, na hora, no selinho ali, pode machucar. Sim. Porque fica em excesso, e ali tem o atrito, pode machucar. Roupa, na academia, né? Fica um volume ali, então a mulher pode se incomodar. No biquíni, tem mulher que não usa biquíni na praia por causa Olha que coisa. do excesso de pele, que ela acha que fica um volume ali. Então, também, esse é uma queixa das mulheres. Na relação sexual, porque os lábios internos podem, na relação, entrar junto com a penetração e ela se sentir incomodada. E é a vergonha mesmo. Eu tenho um paciente que fala que não tem relação sexual com parceiro de luz acesa. Só luz apagada. Olha só. Por vergonha. Por vergonha. Olha o impacto emocional que pode causar nessa mulher, né? A parte da região íntima Sim. dela. E em relação a aumentar a taxa de infecção urinária, isso pode acontecer por ter uma dificuldade, talvez, da higiene dessa região? Isso também é frequente, essa queixa? Elas não têm muita noção Que é por que é isso. por causa disso. Tá. Mas quando, por exemplo, eu examino, eu vejo que as mulheres que têm um excesso de pele, às vezes tem resíduo ali. Né? Tem mais resíduo. comum. Então, com certeza, aumenta o risco aí de infecção, que elas não se atentam que é por causa disso. Mas a gente sabe que fazendo a cirurgia, muitas falam, nossa, eu tinha várias infecções e agora não tenho mais. Mas por quê? Porque primeiro que ela consegue se tocar melhor, ela se sente melhor e ela vai ter uma higiene melhor. Ela tendo tá menos literalmente infecção. olhando melhor para isso. Mais pra ela. Interessante. Tanto que eu dou no pós-operatório um espelho para a paciente, para ela se olhar. E é muito legal, porque ela tem que se olhar, a mulher tem que se conhecer. E ela, só que antes ela não queria se ver. Sim. A partir do momento que faz a cirurgia íntima, ela quer se ver. Então ela fica muito feliz com o espelho na mão, porque ela fala, Ela consegue se enxergar ali. Vou me Que enxergar. legal. Muito legal. A gente tem um vídeo nosso que fala que procedimento estético não substitui cirurgia e cirurgia não substitui procedimento estético. A gente sabe que existem alguns procedimentos estéticos que podem ser feitos nessa área. Eu queria entender de você, até onde os procedimentos estéticos vão? Quais são esses procedimentos? Quais são as possibilidades que a gente pode atuar dentro dessa região? Então, procedimento estético existe. Eu costumo falar que tudo que é feito no rosto, a gente pode fazer na região íntima. Né? Então, desde o laser, bioestimulador de colágeno, preenchimento, a gente pode, radiofrequência, ultrassom microfocado. Então, a gente pode fazer tudo que se faz no rosto. Isso deve doer, né? Você sabe que a região íntima é uma região que tem menos terminação nervosa. E a gente não tem tanta dor quanto no rosto. Eu imagino que talvez a sensibilidade seja mais na parte da mucosa do que na parte externa. Não é. Não é? A mucosa tem menos. No entanto que quando a gente faz o laser íntimo, a gente não precisa anestesiar interno. a parte interna. Porque não tem sensibilidade. A parte de pele tem mais sensibilidade. Então, o que a gente pode fazer? Pensando em tecnologias, em injetáveis, a gente pode fazer de tecnologia. A gente pode fazer radiofrequência, a gente pode fazer o laser, a gente pode fazer campo eletromagnético. Para melhorar o quê? Flacidez. Só que, se tem muito excesso de pele, não adianta você tratar uma flacidez se não tirar a pele. Sim. A paciente não vai ficar satisfeita. Então, são tecnologias que podem ajudar no aspecto da pele, mas não substitui quando tem indicação cirúrgica. Injetáveis, bioestimulador de colágeno, preenchimento, sim, mas também é a mesma coisa. Não adianta a gente fazer um bioestimulador de colágeno, um preenchimento, se tem indicação cirúrgica. Mas fazer tecnologia e fazer injetáveis, melhorando a pele, vai ajudar também na cirurgia e o pós também? Vai. Com certeza. Porque a gente fala que
é tecnologias injetáveis, com cirurgia é coadjuvante. Sim. E vocês veem isso, né? Então, você agregar melhora do tecido, melhora da pele, para também fazer cirurgia depois... É igual no lifting, né? Você pode muito bem fazer o lifting da face, né? Para melhorar a flacidez, estruturar melhor os ligamentos e associar um peeling, né? Porque a qualidade daquela pele também não é a mesma, né? Então, assim, ou na face também você dá ou mesmo um preenchimento, uma face que de repente tem muita flacidez, uma paciente muito magra, o preenchedor ele vai dar mais volume naquela região. Tem um caso recente de uma blefaro que você fez. Sim. E que eu tinha feito peeling nessa paciente antes, ela já era minha paciente há muito tempo e o resultado realmente muito diferente, né? Porque ele consegue tirar o excesso de pele, mas essa pele fica fina, né? A gente precisa espessar esse tecido. Deixa eu só complementar uma coisa aqui. Eu já ouvi falar sobre botox para vaginismo. A gente já recebeu, inclusive, uma outra colega ginecologista falando sobre indicação de fisioterapia pélvica para essa queixa. O que você fala sobre isso? Toxina botulínica para... Vaginismo é quando existe uma contração involuntária da musculatura da vagina, né, da vulva, principalmente ali na entrada, e que impossibilita uma relação sexual. A mulher tem dor. Quando eu vou examinar, na hora que eu tô chegando para examinar, a mulher já contrai. Mas, primeiro de tudo, não é só colocar um botox ali. Toxina botulínica pode funcionar nessa situação? Pode, porque você faz com que essa musculatura não contraia mais. Mas a gente tem que entender a causa desse vaginismo, né? Por que ela tem um vaginismo? Ela teve um trauma? Ela tem uma família muito repressora? Ela teve um abuso? Porque a gente tem que tratar a causa. Porque a gente só vai estar tratando ali a musculatura. Sim. Mas se eu não resolver a causa, não vai adiantar. Né? Ela vai passar o efeito da toxina botulínica e vai continuar. Agora, a mulher que a gente trata a causa do vaginismo, você pode, coadjuvante com o tratamento, fazer uma toxina botulínica e depois, quando acabar o efeito da toxina botulínica, ela nem precisa mais fazer. Porque ela tratou a causa do vaginismo. Não, e exatamente porque o efeito da toxina ela tem uma ação maior. No começo ela vai se reduzindo aos poucos e durante esse período é capaz que ela tenha um momento de relaxamento maior. É interessante. Bem interessante. Mas a gente usa. Legal. Muito bom. E assim, falando um pouco mais de cirurgia, a gente estava até conversando isso antes de começar o podcast aqui. Esse procedimento ele pode ser feito no consultório, né, do ponto de vista de conforto da paciente e segurança. O que você pode dizer para a gente sobre isso? Hoje, eu só faço cirurgia íntima no consultório, praticamente. No consultório, existe um conforto muito maior. A paciente não precisa de internação, não precisa do jejum, não precisa de anestesia, né, geral, ou uma RAC, uma peridural. A gente passa um creme bem anestésico, que amortece bastante. Usa o óxido nitroso para dar um relaxamento, é uma sedação consciente. E faz injetável com lidocaína, com vasoconstritor, sem vasoconstritor nessa região. Faz a cirurgia com laser, que é um conforto com recuperação mais rápida, com menos sangramento, com menos dor pós-operatória. E a paciente vai embora. Acabou a cirurgia, ela fica lá 30 minutos no consultório e vai embora. Então, esse conforto é muito grande. Primeiro porque a paciente, além de de ter que ir para o hospital, de ter internação, de ter anestesia, muitas vezes ela não quer se expor no hospital. É uma cirurgia íntima. Então, ela fazendo no consultório, ela se sente preservada. Ela não vai precisar estar lá no centro cirúrgico falando o que ela vai fazer. Vai estar no meio do centro do bloco, na RPA. Sim. Então, é uma cirurgia que respeita também essa íntimo dela, né? Muitas mulheres não querem nem contar que fizeram. Outras não. A de hoje, ela falou, eu coloquei no grupo das minhas amigas que eu tava vindo aqui fazer. Eu chamei meu marido, eu quero que meu marido veja o antes e o depois, não sei o quê. Porque ela quer falar pra todo mundo que ela fez. Mas elas são boas também porque elas estimulam as outras mulheres a entender acharem isso normal, que, assim, é normal fazer, é tranquilo ser feito, né? Isso é muito interessante. Eu sou um defensor, né, como cirurgião plástico, a fazer procedimentos grandes no hospital e procedimentos menores no consultório. Então, eu acho legal a gente falar sobre isso, porque de repente assim, mas você é a favor de fazer tudo no hospital? Eu falo, não, uma lipoaspiração grande, ela tem que ser no hospital. Agora, uma cirurgia, né, uma linfoplastia,
uma blefaroplastia em alguns casos, né? Superior e tudo mais, você consegue fazer no consultório e eu achei perfeito isso. Toda aquela coisa de internar, ir para o quarto, ir para o centro cirúrgico, ir para a recuperação pré-anestésica, operar, voltar. Sendo que no caso, como você disse, ela faz de manhã, ela almoça em casa. Isso é muito legal. Não, essa questão de preservar é algo que a gente realmente precisa pensar por esse lado, né? É muito interessante isso. E a paciente pode, inclusive, ela vem, às vezes, de outra cidade, né? Ela vem, chega no consultório, faz tudo no consultório e vai embora. Né, assim, eu peço, paciente que mora fora do país, eu peço para ficar pelo menos 10 dias aqui no Brasil, 15 dias, para fazer o pós-operatório. Mas a paciente de outras cidades próximas, ela vem, faz o procedimento e vai embora para a cidade dela e volta no retorno 10 dias depois. Perfeito. Muito bom. Você falou sobre o laser, eu queria que você falasse um pouco sobre o laser sendo usado na cirurgia. Eu queria que você falasse um pouco sobre ele sendo usado nesse, vamos chamar de rejuvenescimento íntimo. Quais as possibilidades dele aí? A gente indica laser. Eu falo que todas as mulheres acima de 40 anos deveriam fazer o laser para preservação do colágeno. Né? Então, do mesmo jeito que a gente preserva colágeno no rosto, a gente tem que preservar na região íntima também. Como que a gente faz e o que é o laser para rejuvenescimento, para melhora de secura vaginal, para melhora de lubrificação? O laser, ele faz interno. Então, interno existe 2 ponteiras do laser. O laser para tratamento de incontinência urinária, onde você vai estimular o colágeno da região anterior da vagina, da região perto da uretra, para criar um fortalecimento ali daquela uretra de colágeno. Então, ajuda na incontinência urinária, ajuda em mulheres que têm cistite de repetição, infecção urinária de repetição. Tem a ponteira 360 graus, que é na vagina inteira. Esse laser trata e melhora secura vaginal, mulheres na menopausa, diminui lubrificação, então a gente vai melhorar a lubrificação dessas mulheres, melhora a elasticidade, porque está estimulando o colágeno aí nessa região, e melhora também a sensibilidade. Tem mulheres que relatam isso, de sentir mais sensível a partir do que faz o laser, porque você está aumentando o quê? A vascularização dessa região e o colágeno. Então, melhora bastante. E melhora um pouco aí na parte externa, que é a terceira ponteira que a gente tem, que a gente usa na parte externa para estímulo de colágeno, para rejuvenescimento, né? A gente pode usar aí para rejuvenescimento, a gente pode usar como um drug delivery para clareamento. Então, a gente faz uma abertura dos poros com laser aí para um drug delivery, para colocar o peeling, por exemplo. Então, a gente usa o laser parecido de com o que várias você faz no maneiras. rosto, assim. É bem parecido com o que faz no rosto. A gente usa na região íntima. Então, a gente tem como que é a indicação do laser íntimo. A gente faz uma sessão por mês, 3 sessões. Esse é o tratamento. E depois frequência é isso? uma vez por mês. Não, E depois fez o tratamento, que são 3 sessões. Manutenção é 1 sessão por ano. Por ano. Legal. Até o final da vida. Eu falo até o final da vida, vai fazer. Vida. Agora, por exemplo, mulheres, é muito interessante. Mulheres, por exemplo, que tiveram câncer de mama e não podem fazer reposição hormonal e estão na menopausa com muita atrofia vaginal. Elas melhoram muito com laser, a lubrificação, a questão da lubrificação. E aí elas não querem esperar 1 ano para fazer a manutenção. Então, essas mulheres, elas vêm de 6 em 6 meses fazendo uma sessão de laser de 6 em 6 meses para manter a lubrificação e a elasticidade da vagina. E o laser também é esse procedimento dentro do consultório que você pode fazer com anestésico tópico, local e... O laser é mais ainda, né? Porque é só tópico. Você só tópico. Só faz anestesia só na parte externa. A região interna da vagina, ela não tem a sensibilidade. Você pode colocar o laser lá, a mulher não vai sentir. Então, dá para fazer sem anestesia a parte interna. A parte externa, a gente passa o creme. Pede para o paciente chegar 15, 20 minutos antes, passa o creme. O laser íntimo é feito em 15 minutos, 20 minutos. E ela sai dali e vai trabalhar. Legal. Não tem um pós-operatório, assim? Não tem pós-operatório, não tem nada. Ela sai dali e vai trabalhar. A única orientação é 5 dias sem ter relação sexual no laser íntimo. Sem praia, piscina, sol, exposição solar. Sem atrito nessa região, por exemplo, bicicleta, 24 a 48 horas. E vida que segue. Coisa. E o pós-operatório da cirurgia íntima? Primeira semana, mais repouso, muito gelo. Então, eu faço gelo, peço para fazer gelo nas primeiras 72 horas, porque o gelo diminui a dor, o edema e o risco de sangramento. Então, faz gelo.
Usa um sabonete específico que eu dou mesmo, uma espuma íntima que tem um pH neutro. Eu uso um óleo também de ozônio, que é regenerante, cicatrizante. E LED vermelho. Tem um aparelhinho que chama Vulvalux, que é um LED de fotomodulação, LED vermelho, que ela faz todos os dias por 10 minutos para recuperação. Primeira semana fica mais... Eu falo que é a semana Netflix. Fica uma semana Netflix em casa, só assistindo, né? Na primeira semana. Na segunda semana já dá para ir trabalhar, desde que não seja um trabalho com esforço. 15 dias volta à atividade física e 30 dias volta a ter relação sexual. Esse é o ponto. Legal. E assim, resumidamente, né? Complicações. A gente sabe que essas cirurgias elas têm que ter um baixo índice de complicação, mas pode acontecer. Como toda a cirurgia, o que é o mais frequente? Mais frequente na cirurgia íntima complicações são super baixas e super resolutivas, né? Cirurgia íntima, a taxa de complicação que pode acontecer sangramento, hematoma, deiscência de um pontinho, que não precisa nem suturar. Se dá deiscência, fecha sozinho. Hematoma, se tiver hematoma a gente faz gelo e a maioria das vezes absorve. Se tiver um sangramento mais intenso, aí às vezes pode acontecer de ter que abrir, fazer uma coisa, mas é raríssimo. Infecção, mas infecção, essa área é muito raro, porque já é uma área contaminada. Contaminada, né? Então a chance de dar uma infecção é muito pequena, mas mais frequente seria um hematoma e uma deiscência e um pontinho que solta. Só. Legal. Que aula, né? Muito bom. Antes de ir para os nossos quadros, eu queria só chamar a atenção uma coisa que a gente falou aqui, porque às vezes a gente está entre pessoas da área da saúde e como o nosso público, a maior parte, não é da área da saúde, tem interesse nesse tema, só voltando um pouquinho nessa questão de fazer a cirurgia em caráter ambulatorial, né? Lembrar que a doutora Juliana, ela tem um consultório, uma clínica aqui em São José dos Campos, que tem todo o preparo, tem um centro cirúrgico, então não é fazer numa maca, né? Então, às vezes pra gente aqui pode parecer uma coisa, mas não é tão simples assim. E uma outra coisa que eu queria também falar é o seguinte, a gente viu que também não é uma cirurgia que é fazer um corte da ponta, a gente viu aqui que tem muita coisa interessante, então é ideal assim, quem tem interesse em fazer essa cirurgia, que procure alguém com essa carga de conhecimento que a gente acabou de entrevistar. Com certeza, tem estruturas muito importantes por ali. Exatamente. E uma coisa que eu já fiz e eu muitas vezes vejo é pacientes que ficaram insatisfeitas com a cirurgia que fez. Assim como na cirurgia plástica, Sim. que tem, né, as pacientes, as recirurgias por conta de insatisfação, na cirurgia íntima também. Tomar muito cuidado com quem você vai fazer, com quem vai fazer essa cirurgia. É totalmente estéril. Tem campo. Na clínica, assim, é campo, é aparelhagem, é tudo. E a gente precisa procurar locais dessa maneira, para não ir em locais também que não tem o mínimo cuidado. Perfeito. Então, procurar profissionais. Tem um grande problema da divulgação da cirurgia íntima. Existe uma publicação aí, uma informação errada, que é a ninfoplastia sem cortes. Isso não existe, né? Ninfoplastia sem cortes, já teve casos graves de ninfoplastia sem corte, porque pega o laser, queima, até necrosar. E aí isso é grave. Sim. É uma complicação que é por mal realização. E por ser uma área contaminada, como a gente falou, é tragédia. É tragédia. Né? Então, é tragédia. É como a gente fala de blefaroplastia sem cortes, as pessoas têm essa tendência, né, de procurar um procedimento mais simples, nem sempre é possível. Na ninfoplastia não existe ninfoplastia sem cortes, principalmente quando os lábios são grandes, não dá para necrosar essa região para até cair. Não existe. Não, verdade. Vamos para os quadros? Vamos. Que aula, né? A gente tem alguns quadros aqui no podcast. O primeiro deles é o fazia e não faz mais. Eu quero saber de você, como profissional da saúde, o que você há alguns anos fazia dentro dessa área. A gente pode falar de estética íntima e hoje já não faz mais. O que caiu em desuso? Desuso é fazer ninfoplastia em hospital com bisturi. Esse é desuso. A cirurgia íntima evoluiu muito. O que eu fazia de ninfoplastia há 10 anos atrás não tem nada a ver com o que eu faço hoje. Legal. Muito bom. Ju, tem outro quadro que é o faria e não faria. E aqui você contar procedimentos ou estratégias e condutas médicas que você, se fosse paciente, não faria. Não faria uma ninfoplastia sem cortes. Não faria. E não faria
ninfoplastia sem um profissional adequado, especializado nessa área. Perfeito. E eu faria, sim, uma cirurgia íntima Sim. se eu quisesse fazer em mim. Eu faria com certeza. Se eu me sentisse incomodada com a minha região íntima, eu faço laser em mim, né? Uma colega faz em mim, porque eu acho que é muito importante. Então, o que eu ponho para as pacientes é o que eu faria para mim. Perfeito. Muito bom. Agora a gente vai pro dose única. Eu vou te apresentar 5 situações clínicas e você me conta o que faria em cada uma dessas situações. Lábios aumentados com atrito na roupa íntima. Atrapalha? Atrapalha de fato? Atrapalha de fato. Lábios internos, eu faria ninfoplastia. Assimetrias visíveis em pequenos lábios, a gente já chegou a essa resposta. Assimetria tem que corrigir porque a paciente se sente incomodada. Incômodo funcional na relação sexual. O que além da cirurgia íntima poderia ser feito? Laser íntimo, pela secura, normalmente tem, às vezes, e também a parte hormonal. Não adianta corrigir, fazer um laser íntimo. Se a mulher está na menopausa e pode fazer reposição hormonal, às vezes tem que fazer. Sim. Então tem que procurar um profissional adequado para ser feito adequadamente. Ótimo. Flacidez leve que não tem indicação cirúrgica. Radiofrequência, bioestimulador, ultrassom microfocado. Tem tecnologias que melhoram bastante. Legal. Medo da paciente em perder a sensibilidade dessa região. Não durante um procedimento. perde. Não tem risco. Não existe Não isso. existe risco. A gente não, mesmo quando a gente tem que colocar o clitóris para dentro, fazer pexia do clitóris, a gente hoje sabe a anatomia do clitóris, sabe aonde está a inervação. E a gente não mexe em sensibilidade. Se você fizer com um profissional que não sabe disso, pode acontecer de perder, porque vai cortar nervo do clitóris, que não deveria cortar. Perfeito. Muito bom. E bom, a gente tem nosso último quadro aqui que chama Por Trás do Carimbo. Então, pra gente conhecer um pouco mais você, quem está assistindo a gente aqui, compartilhe um hobby ou uma curiosidade da sua vida pessoal com a gente. Eu sou ciclista, já falei aqui, né, do ciclismo. O ciclismo é minha paixão, mas antes de ser ciclista eu era corredora. Eu fazia muita corrida e cheguei a fazer maratona. Que legal. Rompi o tendão de Aquiles. Correndo? Correndo numa meia maratona, rompi o tendão de Aquiles. Tive que fazer cirurgia e depois disso meu ortopedista falou, chega de correr esse tanto. Mudei para o ciclismo. O ciclismo tem o lado, né, de não ter tantas lesões, mas eu já caí algumas vezes, já quebrei a clavícula dos 2 lados, já pus placa, já tirei placa. Mas o esporte sempre teve na minha vida, desde criança, e isso eu passo para os meus filhos, e exemplo é tudo. A gente tem que falar aquilo que a gente também faz, em tudo na vida, né? Não só no esporte, mas de estilo de vida, de segurança, de honestidade. Acho que a gente é exemplo para os nossos filhos. Então, isso que eu coloco para eles também. Eu costumo falar, né? A palavra é importante, mas o exemplo arrasta. O exemplo arrasta. Com certeza. É verdade. Muito obrigada por essa aula, obrigada por ter dividido tanta coisa interessante com a gente, coisa que vai realmente, acho que vai chamar atenção para um assunto que é muito importante e que às vezes é um tabu, né? Às vezes se fala pouco, tem receio de falar disso. Normalizar esse tipo de conversa é muito bom. É verdade. Falar de cirurgia íntima é falar de saúde, conforto e autoestima. E, acima de tudo, é respeitar a mulher como um todo, com acolhimento e informação de qualidade. A gente espera que esse episódio tenha esclarecido dúvidas importantes sobre esse assunto. Bom, se você gostou, segue a gente no Instagram, @Dose da Beleza, que lá a gente compartilha bastidores e conteúdo extra. E aproveita para seguir o nosso canal no YouTube, Dose da Beleza, porque toda semana tem episódio novo por aqui. Obrigado por nos acompanhar e a gente se encontra no próximo Dose da Beleza. Até já!